Anota isso aí. 90% do sucesso no Excel é lógica. O restante é que você vai distribuir aí por fórmula, etc, etc. Gráfico, aquelas todas maluquices aí que você fica metendo energia e esforço. Seja muito bem-vindo para mais uma aula. Hoje eu vou te entregar aqui três. Primeiro vou te entregar o conceito de loja que vale ouro. É como eu disse, 90% do sucesso no Excel depende disso, desse conceito de loja. Porque isso é que te ajuda a resolver problemas. E depois aí no final a gente vai discutir, no final não, assim, no decorrer da aula a gente vai discutir em torno dessas três funções, if, and e or, que são as funções lógicas que a gente tem disponível aqui no Excel para suprir os nossos problemas. Já como é que eu faço para tirar o máximo proveito dessa aula? Já pega uma caneta e um papel, se afasta das distrações e presta atenção que essa aula aqui vai ser braba, vai ter muito conteúdo bom e rico, ok? Já deixa seu like aqui, comenta aí, estou aqui à disposição. Vamos lá. É, Muita gente se atrapalha aqui no Excel, não consegue resolver problemas lógicos, porque talvez o problema não está necessariamente com a fórmula, mas o problema deve estar ligado à tabela de verdade. Isso aqui é uma tabela de verdade que eu fiz, que é para eu voltar a explicar aqui de novo o conceito de como é que funciona essa parte lógica. Porque quando você domina essa parte lógica, você não só domina as fórmulas, você não só nada de braçada aí na hora de usar as fórmulas, mas principalmente, anota isso aí, principalmente você tem a capacidade de resolver qualquer problema, não só problema que exige fórmula lógica, mas assim qualquer problema, porque tudo isso aqui domina basicamente toda a resolução de problema, ela se enquadra em termos lógicos, ok? Então assim, dominar a lógica é a base para você ter sucesso aqui nessa plataforma e em várias outras também, ok? Então vamos lá, como é que está organizada a tabela de verdade? Basicamente você tem o verdadeiro, você tem duas condições lógicas, né? Ou verdade com verdade, ou verdade com falso, ou falso com verdade, ou falso com falso, ok? Tendo isto aqui, você precisa entender assim, estou no momento em que eu estou a fazer estou a fazer um teste lógico em que eu estou a usar a estrutura condicional AND ou OR, nesse caso I ou OU, né? E aí, dependendo da estrutura condicional que você estiver usando, você vai ter resultados diferentes. E isso muda o jogo praticamente de tudo. Aqui eu vou te mostrar isso aqui na prática. Por quê? Porque eu estou com um exercício aqui. Para falar a verdade, eu não ensaiei muito bem. Eu só preparei essa tabela e eu, assim, estou mesmo a fazer essa aula de forma bem espontânea. Não ensaiei aqui como é que vai ser, como é que, assim, vai acontecer aqui. Por quê? Porque eu quero estar a raciocinar aqui enquanto eu estou gravando a aula, que é para você pegar aí como é que funciona a parte lógica, ok? Então vamos lá. Recapitulando aqui, provavelmente você já estudou isso aqui há algum tempo na vida, né? Eu só estou mesmo recapitulando, não estou te ensinando isso aqui. Eu acredito que em algum momento você já viu essa tabela. Não tem como a gente, assim, tipo, a gente crescer, começar a trabalhar, sei lá, não ter passado, não ter não ter se deparado com essa tabela, só que muitas das vezes as pessoas esquecem ou talvez negligenciam um pouco. Então só quero recapitular isso aqui antes da gente colocar a mão na massa e você vai perceber que isso aqui rege assim 90% do que a gente faz aqui no Excel. E principalmente mesmo em projetos grandes, assim, eu aposto consigo, não tem nenhum projeto que você vai resolver que você não vai precisar usar isso aqui. Não tem jeito, você tem que dominar isso aqui, é assim, é quase que mandatório. Tecnicamente eu recomendo que você domine isso. Então vamos lá, verdade com verdade. Se a estrutura condicional que você estiver usando for um AND, então vai dar verdade. Falso com falso, sempre vai dar falso. Ou seja, verdade com verdade, falso com falso, independentemente da estrutura lógica, da estrutura condicional que você estiver usando, ela sempre vai dar aquele resultado que está predominante. Então aqui também vai ser verdade, aqui também vai ser falso. Essa é a primeira grande sacada. É verdade com verdade, não me interessa se é AND ou OR, vai dar verdade. Não tem como mudar isso aí. Falso com falso. Não interessa em dor, vai dar falso. Não tem como dar isso aí. Jô, me prova, quero ver. Vou te provar aqui. Vou pegar aqui um exemplo. Vou pegar aqui um exemplo. Vou pegar esses dois resultados. Vou fazer um teste aqui, ok? Este é maior ou igual a 10. Sim, deu true. Este texto aqui é maior ou igual a 10. Vou usar o mesmo texto lógico, mas vou fazer aqui, né? É maior ou igual a 10. Também deu true. Opa, não, deu false, desculpa. Não, mas eu tinha que ter um true aqui ao lado, né? Vou pegar este aqui e vou deixar dois trues.
E posso pegar esse aqui e vou deixar dois false. Então se eu fizer assim, AND, por exemplo, abrir parênteses, selecionar esses dois, fechar, claro que eu vou ter false. E se eu fizer aqui AND, selecionar esses dois, fechar, claro que eu vou ter true. O mesmo vai acontecer se eu usar o OR aí, ok? Essa é a primeira grande sacada. Mas eu acredito que essa parte aqui não baralha a cabeça de ninguém, muito menos a sua. O que baralha a cabeça das pessoas começa aqui. Verdade com falso ou falso com verdade. Primeiro ponto. Na tabela de verdade, ou seja, em condições lógicas, não me interessa se... Ou seja, a comutatividade não interessa, não importa. Se é verdade com falso ou falso com verdade, vai dar o mesmo resultado. Não me interessa se você trocou aí a ordem. Ou seja, a ordem, a propriedade comutativa. Em outras palavras, a ordem não interessa, não conta. Verdade com falso, falso com verdade vai dar no mesmo. Então assim, vamos lá. Quando for AND, o falso predomina. Ou seja, verdade com falso em AND vai dar falso. Falso com verdade vai dar falso. Por quê? Porque é aquilo que eu disse. A comutatividade, ou seja, a ordem não interessa. Para a estrutura condicional, OR é totalmente o contrário. Verdade com falso vai dar verdade. Falso com verdade vai dar verdade. Só isso. João me prova. Quero ver. Tá aqui. Tem um true e um false aqui. Se eu vier aqui fazer assim, AND, e selecionar os dois, fechar parênteses, vai dar false. Tá aqui. É isso que a gente colocou aqui. E se eu vier aqui fazer um OR, selecionar os dois, vai dar verdade. João prova que a comutatividade também é verdadeira. Vou fazer o contrário agora. AND, em vez de selecionar daqui para aqui, vou selecionar daqui para aqui. Tá aqui, fechei parênteses, bati, pomba, e lá foi. O mesmo... Opa, desculpa aí. O mesmo acontece se usar a estrutura OR aqui, ok? Então assim, basicamente a primeira coisa que você precisa dominar, você precisa sair daqui dominando é isso aqui. Domine essa tabela lógica. Eu acredito que você já conhece. Estou repetindo, eu acredito que você já conhece. Porém, eu estou relembrando aqui. João, por que você está relembrando? Por causa da primeira frase que eu disse no início dessa aula. 90% do sucesso no Excel vai ser lógica. Quando eu digo lógica, não estou a falar dessas fórmulas, mas estou a falar de usar a lógica. Só que a base para você usar a lógica é você conhecer essa tabela aqui. Isso aqui chama-se tabela de verdade, ou também poderíamos chamar de tabela lógica. A base para você dominar a lógica é você dominar essa tabela. Se você não domina essa tabela, como é que você vai dominar a lógica? Primeiro você tem que dominar essa tabela, ok? Então vamos lá, já entendi, já dominei a tabela. Agora como é que eu faço para aplicar na prática esses conhecimentos na resolução de problemas reais? Ok? Na resolução de problemas reais. Estou aqui com o nosso exemplo clássico. Eu nem sei, para falar a verdade, eu nem sei se nesse exemplo vai dar para usar as três formas. Por quê? Porque eu não preparei a aula até esse ponto. Vamos improvisar aqui, vamos juntos nessa, ok? Primeira coisa que eu vou fazer aqui é calcular a média. Eu vou simular aqui como se fosse numa classe aí com 3 notas de trimestre. A gente vai calcular uma média e com base na média a gente vai dizer se o aluno foi aprovado, se foi reprovado. Eu vou tentar usar as três formas que é para a gente poder chegar aí nessa solução assim, e ver na prática como é que se aplica isso aqui, ok? No final da vezes a gente faça um gráfico aí só para fechar. Então, média basicamente é puxar aqui a função de média, average, que é a função de média. Jogo, como é que você sabe que tem que usar essa função? É a dica que eu sempre dou. Sempre que você quiser usar, sempre que você estiver diante de um problema. Eu, claro que podia chegar aqui e fazer uma soma, somar tudo isso aqui e dividir por 3. Ah, mas não, eu quero usar a média. Essa função average que já faz a média. Jogo, como é que você descobre que existe essa função? Sou iniciante. Você só precisa vir para aqui para a aba de fórmulas. As fórmulas elas estão estruturadas. Anota isso aí. Aqui no Excel as fórmulas estão estruturadas com base numa certa lógica para ajudar você a encontrar aquilo que você precisa para você suprir a sua necessidade. Então assim, por exemplo, quero fazer uma conta, alguma coisa assim. Provavelmente você tem que vir ou para aqui ou para aqui. Ok? Provavelmente aquela função average, ela vai estar... Ela não está aqui não? Não vejo ela aqui. Ela não está aqui. Vamos para aqui. Aí teremos que procurar aqui. Não, também não está aqui. Calma aí. More functions. Estatística. Estatística. Está nas formas de estatística. Aqui está aqui ela. Ou seja, as coisas estão sempre estruturadas de algum jeito que você vai encontrar. Por exemplo, assim, eu quero alguma função de lógica, mas if, and, or não me atendem. Como é que eu faço? Você vem para aqui para lógica, né? E você procura. Tem aqui XOR, tem aqui
true, tem aqui outras funções aqui para você usar. If error, uma função muito top para você usar para suprir suas necessidades. Então assim, claro que aqui eu já vou usar porque eu já sei, né? Eu já vim preparado aqui para usar aquelas funções, eu já sei que vou precisar delas. Então vamos lá, average, vou pegar aqui a média, fazer aqui a média. E vou trazer aqui uma casa decimal apenas, ok? Uma casa decimal. Por que você está trazendo uma casa decimal? Porque o exercício que a gente vai fazer aqui para fechar o aproveitamento vai ser assim. Se o estudante tiver 13.5 e não tiver tido nenhuma negativa, ou seja, não tiver tido nenhuma nota inferior a 10 valores, ele está dispensado, ok? Ele está dispensado. Então deixa eu acrescentar uma casa decimal aqui. E se tiver uma nota, caso contrário, se tiver uma nota entre 10 a 13.5, aí ele está admitido, caso contrário, está reprovado. Basicamente esse exercício que a gente vai tentar fazer aqui usando essas funções. Agora vamos lá. Jô, em que momento eu uso a função if, em que momento eu uso a função and, em que momento eu uso a função or. Esse conceito ele também é muito valioso, é extremamente importante entender isso, ok? Quando é que eu uso a função if? Sempre que... Primeiro ponto, quando é que eu uso qualquer função? Eu uso alguma função ou qualquer função de acordo com aquilo que eu vou falar com a minha boca. A minha boca ela vai verbalizar um problema. Aquele problema que ele for verbalizado, eu transformo ele, eu pego esse texto e começo a tirar as formas de lá. Então vamos lá. Aqui a primeira coisa é se, anota o exercício. Se a nota for inferior a 9.5, então o estudante está reprovado. Você percebe que durante a minha fala eu disse se. Sempre que durante a fala você falar se, então você está numa situação em que você precisa usar a função if. Por quê? Porque a função if é a função se. Ou seja, o if significa se. Então, sempre que você estiver numa situação dessa, você precisa usar essa fórmula. Já quando é que eu uso a função and or? Já entendi quando é que eu uso a função if ou a função se. Quando é que eu uso a função and or? Sempre que você quiser juntar mais de uma condição. Primeiro esse é o ponto. Sempre que eu quiser juntar mais de uma condição lógica, nesse caso sempre que eu quiser juntar mais de um if, eu uso ou a função and ou a função or. Só que quando é que eu uso and or? Dependendo do teste lógico que eu estiver fazendo, ou seja, dependendo da minha fala, eu vou perceber. Vai ser or ou and. Ok? Então, vou dar um exemplo prático aqui. Pensa aí na situação, por exemplo, quando é que o estudante está admitido. O estudante está admitido quando existem duas condições lógicas. Eu vou verbalizar isso aqui. Um estudante está admitido se, está aí o primeiro teste lógico, se a nota dele for superior a 13, não, se a nota dele for superior a 9.5, esse é o primeiro teste lógico, e se tiver uma nota inferior a 13.5, e se, aliás, ou se a nota for superior a 13.5 e se ele tiver tido pelo menos uma negativa. Você entende isso? Ou seja, eu estou a verbalizar durante a tua fala, você percebe se and ou or e quando é que é if, quando é que não é. Okay? Ou seja, tudo sai da tua boca. Você só precisa prestar atenção ao exercício que você está tentando resolver e daí você mata a charada. Então assim, para gente ir agora para a parte prática, deixa eu fazer um negócio aqui. Como eu estou a improvisar, tive esse insight agora. Aí eu estou preocupado em ter o aproveitamento, né? Okay. Deixa eu deixar o aproveitamento aqui no final, não sei como é que vai ser, vamos lá. Primeira coisa que eu quero garantir é, existiu alguma negativa? Então vamos lá fazer assim. Check primeiro. Posso fazer assim, check 1, check 2 e check 3. 3, check 2. O que vão ser esses checks? Basicamente a gente vai tentar verificar, existiu alguma negativa? Então vamos lá aqui, if, se esta nota aqui é maior ou igual, podemos usar 9.5, podemos ser bonzinhos aqui com os alunos, 9.5, se for maior ou igual a 9.5, eu até nem preciso fazer o if, posso simplesmente fazer assim,
E posso simplesmente selecionar aqui e fazer assim, maior ou igual a 9.5 e bater um Enter. Se eu fizer assim, arrastar, já funciona para lá e já funciona para aqui. Ok. Vou pegar essas formas basicamente e vou arrastar para todo lugar. E já está aqui, true, false, true e por aí vai. Então vamos lá. A primeira coisa que nós queremos verificar é teve pelo menos uma negativa. Teve negativa. Ou seja, esse estudante teve pelo menos alguma negativa. Ou seja, ele teve tudo positiva. Teve pelo menos uma ou teve tudo positivo. E aí como é que eu faço? Eu quero garantir assim. Se ele tiver tido pelo menos uma negativa, tem que dar falso. Pega essa dica que é ouro. Isso aqui vale ouro. Se o estudante... Primeiro aqui temos um if, né? Se você for a ver aqui como nós fizemos um teste de lógica, não, isso aqui é como se fosse um if. Por quê? Por que isso é como se fosse um if? Porque ele me retorna um true, um ou false. Sempre que me retornar um true, um ou false, então isso aqui é como se fosse um if. Isso aqui não tem diferença eu chegar aqui. Eu escrever assim, if, isto aí, fazer aqui vírgula, chegar aqui true, vírgula false. Dá no mesmo. Só que para simplificar eu não preciso escrever isso tudo aqui, porque eu só tenho aqui, eu não quero customizar a saída. O que é a saída? O resultado final. Eu quero que saia true ou false, então nem preciso escrever if. Isso aqui, na verdade, isso aqui é um if. Pega essa aí. Mas vamos lá, qual é a dica de ouro que eu quero dar? A dica de ouro é aqui. Eu quero verificar assim, se o estudante teve pelo menos uma negativa, eu quero que ele me retorne false. Se já teve zero negativo, eu quero que ele me retorne true. A pergunta que eu vou te fazer é a seguinte. Vamos usar AND ou vamos usar OR? If você já sabe que não vamos usar porque já fizemos os ifs aqui separados. Sabemos que queremos verificar 3 ifs estão coerentes ou não. Então temos que usar o OR ou AND aqui. A pergunta é, vamos usar AND ou OR? Se já teve pelo menos uma negativa, tudo tem que virar falso. Se já teve tudo possível, pelo menos tudo positivo, aí tem que virar false. Qual é a função que temos que usar? AND ou OR? Eu não sei. Volta para a tabela de verdade. Qual dessas condições lógicas vai me retornar pelo menos um falso? Aqui tiver pelo menos um falso é a função AND. Então aqui a gente vai fazer assim, AND, vai selecionar os 3, fechar parênteses, bater Enter. Aqui assim, quando você vê a função AND, ela diz lógica 1, lógica 2, lógica 3, etc. Você pode selecionar aqui, fazer vírgula, selecionar aqui, fazer vírgula, selecionar aqui, fechar parênteses, ou simplesmente vir aqui, bater um AND, selecionar tudo assim como eu fiz aqui, fechar, bater Enter, ok? Mas aí na função AND está dizendo para colocar um teste lógico. É isso que eu disse, isto aqui é um teste lógico, isto é um teste lógico, isso é um teste lógico, é por isso que funciona. Por quê? Porque um teste lógico ele retorna um true ou um false, então isto é um teste lógico. Fechei, bati, Enter, está aqui, falso. Por que falso? Porque teve pelo menos um falso. Aqui embaixo vai dar falso? Sim, porque teve pelo menos um falso. Aqui embaixo vai dar falso? Não, porque teve tudo true. Então era a função AND que a gente precisava, ou seja, aqui a gente usou, aqui a gente fez aí o uso, aqui a gente fez uso da função AND, aqui a gente fez uso da função AND, ok? Aqui a gente fez uso da função AND, aqui a gente fez uso das funções IF. Só que eu não usei o if assim cru, né? Eu usei o if intuitivo. Simplesmente coloquei aqui, mas esse é o if, eu já te provei isso. Ok, vamos lá. João, qual é o próximo passo? O próximo passo é... Vamos lá, cadê? Tenho aqui a média já, ok. Verificar assim, primeiro, anota a média. João, podemos fazer tudo isso num único if? Poderíamos. Estou simplificando aqui que é para te entregar as funções separadas. Poderíamos fazer isso tudo numa única coluna só aqui. Mesmo até a coluna média, tudo isso poderia sair, poderia ter só aproveitamento. É possível, Meu objetivo não é baralhar com a sua cabeça hoje. É começar a partir os problemas até você chegar a uma solução, ok? Então vamos lá. Teve negativa? Está aqui. Qual é o outro teste lógico que eu tenho que verificar? Nota. Aliás, média superior a 10 ou a 9.5. João, o que você está fazendo?
estou abrindo todos os testes lógicos, trazendo as soluções para no final de entregar a solução de forma simplificada. Então vamos lá. Qual média é superior a 9.5? É simples. Vem para aqui, usa um if de novo. Isto é maior ou igual a 9.5. Pomba. Tá aí. Usei a função if. Mais uma coluna aqui. Média inferior a 13.5. Não, média superior, aliás. Superior a 13.5. João, essa é a melhor maneira de resolver o problema? Não. Essa é a melhor maneira para eu aprender? Sim. Ok? Só isso. Quem tem problema de lógica começa assim. Vai partindo. Pá. Dominou lógica. Pega tudo, agrupa, junta, matou. Média é superior a 13.5. Falso. E aí vai, pumba. Usei de novo if. Deixa eu só comprimir um bocadinho aqui. Vamos andando. Vamos lá, eu quero chegar no aproveitamento. Meu objetivo é chegar no aproveitamento desse estudante. Saber se ele dispensou, se ele foi admitido ou não. Então vamos lá, qual é o teste lógico que eu preciso fazer aqui? Eu preciso saber, teve negativa, e se a nota foi superior ou não. Então está fácil aqui já. Deixa eu tentar fazer aqui já. Vamos lá. If, se tiver tido negativo. Vamos lá. Vamos lá. Calma aí, deixa eu ocultar um pouco aqui. Vamos lá. Vamos lá, primeiro. Um estudante está admitido se aqui for falso, ou seja, se ele não tiver uma média superior a 3.5, então ok. E se aqui for true, você entende isso? Se aqui for true, é isso mesmo? E se aqui for true? Espera aí, estou a ficar baralhado até aqui. Vamos lá. Se a média for inferior a 13, se aqui for falso, só que isso vai me remeter a fazer um outro if. Se aí for falso, ok, vamos lá. Se aqui for falso, o estudante não está dispensado. Então vamos lá, se esse teste lógico aqui não der certo, ou seja, vamos supor que aqui seja true. Vamos supor que aqui seja true, vamos fazer o contrário. Vamos supor que aqui seja true. Se aqui for true, vamos lá, and, if, and. Vamos lá, se aqui for true, aliás, se aqui for true, exatamente, agora acertei, vamos lá. Ou seja, eu estou a dizer assim, se o estudante tiver média superior a 13.5 e se o estudante não teve negativa, por que eu usei o AND? Porque o AND ele vai garantir que as duas condições lógicas sejam verdadeiras, lembra? O AND vai garantir que as duas condições lógicas sejam verdadeiras, ou seja, só vai dar false se as duas forem verdadeiras. O AND só dá false quando as duas são verdadeiras. É por isso que eu estou usando o AND aqui. Eu estou dizendo assim, os dados só vai estar dispensado se AND, aqui dentro do if, qual é o meu teste lógico? Eu coloquei AND, se este e este derem verdade, vou colocar vírgula. Por que você não está fazendo aqui igual a true? Por que você não faz assim igual a true? Poderia fazer. Só que o meu teste lógico, ele só vai cair aqui se esse resultado for true. Como isso aqui me retorna um verdadeiro ou falso, então eu não preciso escrever aqui igual a true. Eu só posso deixar, já deixo assim. Então assim, se der true aí, eu já sei aqui, dispensado. Se não cair no true,
eu preciso fazer um outro teste lógico, que por enquanto eu vou deixar assim. Mas já peguei aqui os dispensados. Por exemplo, este aqui está dispensado. Por quê? Porque teve uma média superior a 13.5. Teve negativa? Teve negativa? Não, não teve. Então já peguei os dispensados. Agora preciso separar os admitidos. Preciso separar os admitidos dos reprovados. Ok? Preciso separar os admitidos dos reprovados. Então vamos lá. É aqui na continuação do meu if. Se ele não está dispensado, ou ele vai estar admitido, ou ele vai estar reprovado. Como é que eu verifico? Preciso verificar aqui agora só. If. Preciso fazer if. De novo, vou fazer aqui um if. Se. Vou clicar nesta. Não. If. Se o resultado deste teste lógico for true, então ele está admitido. Se ele não estiver admitido, ele está reprovado. João, por que você fez isso? Por quê? Porque se a média não for pelo menos superior a 9.5, então ele já reprovou. Então aqui vai ser false. Se aqui for false, por exemplo, este aqui false, ele tem 9.3, então ele já está reprovado. Ok? E aí eu vou bater no enter. Pegar aqui e vou arrastar. Então está aqui admitido. E aí podemos checar aqui. Eu posso ocultar um pouco isso aqui, só para a gente fazer o check rápido. Aí vamos lá. Admitido 12.65. Admitido. Dispensado. Admitido com 13.5. Por quê? Porque teve uma negativa, 3 valores. E está aí. Está a funcionar. Ok? Então assim, chegamos aqui à solução. Te entreguei aqui o if, o end. Não apliquei o OR, mas também te entreguei o conceito. Por quê? Porque o conceito básico, tudo isso aqui que eu te ensinei, não tem o mesmo valor que isto aqui que eu te ensinei logo no início da aula. O grande valor está nisto aqui. Por que eu estou te ensinando isso aqui? Que é para você conseguir sair da teoria. Isso aqui é teoria, isso é prática. Então, o que nós estamos a fazer? Estamos a consolidar teoria e prática. Eu te entreguei a teoria, agora eu estou te entregando a parte prática para você aplicar aquela teoria que você aprendeu. Quando você combina teoria e prática, você consegue ter um índice de aprendizado um pouco mais elevado. João, como é que eu faço para eu ter um índice de aprendizado muito mais elevado? A única coisa que você precisa fazer é pegar o mesmo exercício que eu fiz e colocar ele em prática. Nem que seja para você estar a copiar assim. Pode parecer que nada está acontecendo, mas alguma coisa vai acontecer, porque a taxa de aprendizado dela vai elevar. Para finalizar, a única coisa que você vai precisar fazer é um gráfico. João, por que você está treinando com um gráfico enquanto a ideia era if and or? Que é para instalar na tua cabeça. Eu não sei se você já percebeu, mas minha intenção é instalar um novo drive mental na sua cabeça. Que drive mental é esse? O drive mental que diz assim, essa ferramenta a gente só usa ela, que é para quê? Manipular dados, no final gerar informação para entregar essa informação para alguém, provavelmente aí para teu superior, ou até mesmo para si, para você pegar essa informação, ler e tomar alguma decisão. É por isso que na maioria das vezes, sempre que a gente resolve um exercício, no final eu quero te entregar um gráfico, porque é para você ficar calejado nisso, que é para você entender que uma tabela assim por si só talvez não tenha muito valor, mas quando você começa a fazer gráfico, quando você transforma isso numa informação, aí ela tem valor. Então assim, mais do que uma aula de lógica de verdade, é um aulão de Excel como um todo, ok? Então vou selecionar basicamente aqui, vou fazer aqui, eu tinha vendedor, na verdade aqui é aluno. Como eu disse, eu não tinha, assim, preparado isso muito no detalhe. Opa! Nem vi o que aconteceu aqui. Vou selecionar pivot table. Vou inserir Opa! Pode ser aqui mesmo. Ixi. Name is not valid. To create a pivot table, you have to use data. Labeled columns. Calma aí, o que se passa aqui? Enfim, deixa eu fazer assim então. Vou inserir aqui uma nova coluna, vou pegar esse negócio, vou jogar para aqui. Opa! Tá bem, vou fazer um Ctrl C aqui, vou colar como valor. E pegar aqui
Vou colar como valor. E é bom quando essas coisas acontecem. Eu não sei se você já percebeu, mas eu gosto muito quando essas coisas acontecem. Jogo por quê? Que é para você perceber que comigo também dá erro e eu não vou cortar essa parte da aula. Que é para te provar que comigo também dá erro e você vê como é que a gente resolve os problemas na prática. Ok? Tá aqui, saiu nossa tabelinha. Aí você vai tentar ver aí o aproveitamento. Calma aí. Aí você pode ver talvez o aproveitamento médio por trimestre, por exemplo. Aproveitamento médio por trimestre, ok? Por gênero, por exemplo. E aí uma análise, e é uma análise, por exemplo, que você teria aí por fazer. Jogo, por que terminar a aula sempre com essas suas análises chatas? Por quê? Porque você precisa instalar esse drive mental. Tudo que você faz, no final você tem que fazer um report, no final você tem que entregar um gráfico. É por isso que eu vou estar a fazer, que você vai ver muito gráfico aqui nas minhas aulas, até você ficar massa nisso. Esse drive mental que eu quero instalar aí na sua cabeça. Deixa eu só ocultar tudo isso aqui. Idol. Faltou um título aí, mas tá de boa. Ok, então assim, você por exemplo aqui tem o aproveitamento médio por trimestre por gênero, né? Aí você consegue avaliar, no primeiro trimestre as meninas tiveram melhor aproveitamento. No segundo os homens já melhoraram. No segundo os meninos bateram, mas assim, em termos de equilíbrio, as meninas estão melhores, os homens estão mais... tem maior dispersão, por aí vai. Então é isso aí, espero que você tenha pego a grande manha. A grande manha, 90% do sucesso na resolução de problemas advém da parte lógica. Os restantes 10% é que é fórmula, gráfica, etc, etc, etc. Bem do seu coração, te vejo na próxima aula.